Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O primeiro dragão a se comentar é Sunfyre, a criatura do próprio Aegon II, o rei coroado pelos Verdes, e um dos dois personagens que disputavam o Trono de Ferro, sendo ele o meio-irmão mais jovem da princesa Rhaenyra, a monarca apontada pelos Negros. A criatura, cuja data exata de nascimento é incerta, é descrita como jovem na década de 120 após a conquista e nunca teve, até onde se sabe, outro mestre que não fosse Aegon. Ele era espetacular de se olhar, com escamas de um dourado resplandecente contra a luz do sol, e com membranas de uma cor rosa pálida quase orientado para o branco em suas asas. De fato, Aegon e Sunfyre eram tão próximos entre si que o líder verde escolheu homenagear sua criatura ao escolher o estandarte para sua facção, mudando a cor vermelha tradicional do dragão Targaryen para um amarelo resplandecente, que aludia ao dourado das escamas de Sunfyre, sobre o fundo preto tradicional. Sunfyre e Aegon lutaram ativamente durante a dança, e um de seus principais feitos foi a batalha sobre o castelo do Ninho da Gralha, nas Terras da Coroa, na qual ambos, juntamente com o príncipe Aemond, irmão de Aegon, montado em sua criatura Vhagar, emboscaram e derrubaram do céu a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, montada por sua vez em sua criatura, Meleys, diminuindo consideravelmente o poder de reação dos negros, tendo eliminado uma de suas criaturas e uma das mais competentes dentre suas montadoras. Infelizmente para ambos, Aegon e Sunfyre não saíram incólumes desse encontro, com o dragão tendo parte de uma de suas asas arrancada fora, e o rei sofrendo terríveis queimaduras do fogo de Meleys, ao ponto de gerar uma dor tamanha que Aegon passou a se viciar em leite da papoula depois disso, para poder simplesmente lidar com seu sofrimento. Sunfyre levou um bom tempo para se recuperar no local em que havia caído, e como não podia ser movido, por ser muito pesado, Sir Criston Cole colocou uma guarda em torno da criatura, para protegê-la do assédio negro enquanto se curava, se alimentando inicialmente de cadáveres dos caídos na batalha, e mais tarde de carneiros e bezerros trazidos pelos homens de Criston. Depois da queda do ninho para os negros, Wallace Mouton, o comandante inimigo, enviou seus homens mais bravos para tentarem dar cabo da vida de Sunfyre, mas a criatura, enraivecida, revidou os ataques com suas garras, dentes e cauda, matando diversos dos soldados negros, incluindo aí Wallace em pessoa. Uma quinzena mais tarde, Sunfyre havia desaparecido. Ele conseguira levantar voo novamente, mesmo que sua asa ferida tivesse se curado num ângulo incomum, e retornou ao local de seu nascimento, Pedra do Dragão, onde se reencontrou com Aegon. Após a queda da fortaleza insular Targaryen para os Verdes, Sunfyre e Aegon voaram, ainda que com dificuldade, para encararem Moondancer, um dos dragões dos negros, e apesar de sua complicação no voo e da velocidade superior do inimigo, Sunfyre foi capaz de assassinar a criatura menor em solo, depois de conseguir forçá-la a pousar. Mas essa luta custou caro a Sunfyre. Ele, a essa altura, se encontrava ferido demais para se mover, tendo rasgos profundos nas escamas e tendo perdido o olho direito, e não conseguiria mais voar, o que significou que precisou permanecer em meio ao jardim da fortaleza em que havia pousado dali em diante. Quando Aegon ordenou que o grande mestre Gerardis fosse estrangulado e desmembrado, ele permitiu que Sunfyre se alimentasse das pernas e das tripas inferiores do homem, deixando apenas a parte superior para que servisse como um símbolo do preço da insubordinação ao regime verde. O último grande ato da vida de Sunfyre foi sem dúvidas a morte de Rhaenyra, depois que ela atingiu Pedra do Dragão e foi capturada, sendo levada diante de Aegon para receber sua sentença. É dito que Rhaenyra riu diante da visão de um Sunfyre ferido e aleijado, o que apenas inflamou ainda mais o ódio de Aegon, que ordenou que a líder negra fosse morta, com uma punhalada no peito. Ao sentir o cheiro do sangue da vida de Rhaenyra, Sunfyre se eriçou, banhando o cadáver da rainha negra com seu fogo antes de se pôr a devorar sua carne, em apenas 6 mordidas. Depois disso, apesar das esperanças do Rei Verde de que Sunfyre viesse a se recuperar o bastante para voltar a voar, o dragão apenas enfraqueceu, eventualmente se recusando até mesmo a se alimentar, em intensa agonia.
Sunfire faleceu no 9º dia da 12ª lua do ano 130 após a conquista, em sofrimento, uma morte triste decorrente de seus ferimentos. A próxima criatura da qual falarei é a lindíssima Dreamfire, a dragão fêmea montada inicialmente pela princesa Rhaena Targaryen, a mais velha dos filhos do rei Aenys I com Alyssa Velaryon. Ela foi uma dragão fêmea esguia e admirável, de escamas azuis claras com marcações prateadas. Seus chifres eram igualmente prateados e as asas de um azul ainda mais pálido do que o das escamas. Já nos idos do ano 35 após a conquista, ela já era grande o suficiente para que a jovem Rhaena a montasse pelos céus, o que significa que, no período próximo à dança, Dreamfire já era consideravelmente envelhecida e experiente. O envolvimento entre a dragão e Rhaena terminou com sua morte, no ano 73, e durante o reinado de Viserys I, ela se ligou à sua nova senhora, a princesa Rhaelyna, filha de sua graça com Alicent Hightower, e já aos 11 anos de idade, a princesa já era capaz de voar em seu lombo. Sendo assim, seria apenas natural de se esperar que Rhaelyna e Dreamfire ocupassem um papel crucial na guerra que explodiria em 129, mas isso não aconteceu dessa forma. Um par de assassinos enviados pelos negros assassinou a sangue frio o príncipe Jaehaerys, um dos filhos de Rhaelyna com Aegon II, diante dos olhos da rainha, o que a fez mergulhar no mais profundo estado de horror e desespero. Com isso, ela permaneceu enclausurada na Fortaleza Vermelha, completamente fora de ação, não podendo sequer pensar em montar Dreamfire para ir à batalha. Com isso, a dragão permaneceu presa no Fosso dos Dragões, e disse que, quando Rhaelyna finalmente decidiu dar um fim a seu sofrimento, se atirando de uma das torres da fortaleza para se empalar nos espigões do fosso abaixo, Dreamfire de algum modo sentiu a morte de sua senhora, soltando um rugido tão poderoso que abalou as fundações do fosso, além de arrebentar 2 das correntes que a prendiam. Não se sabe se alguma outra pessoa tentou se ligar com Dreamfire após este episódio, embora presuma-se que isso não tenha acontecido, e a dragão permaneceu acorrentada no fosso até o momento em que uma turba enfurecida de plebeus o invadiu, objetando matar todos os dragões lá dentro. Dos 4 dragões presentes ao fosso então, Dreamfire, alimentada pelo seu pesar, foi a única criatura capaz de se libertar de suas correntes e de ganhar os ares, respondendo violentamente à perturbação gerada pela turba. O dragão circundou o espaço aéreo dentro da cúpula e mergulhou para atacar os plebeus, matando mais homens do que os outros 3 dragões somados. Flechas e dardos de besta voaram e a atingiram diversas vezes, e todas as vezes que Dreamfire pousava no chão do fosso, era atacada diretamente pelos revoltosos, sendo forçada a ganhar os céus de novo. Eventualmente, um dardo fortuito a atingiu em um dos olhos, e então, cega e meio enlouquecida pela dor e pelo susto, Dreamfire voou mais e mais alto, sem nenhuma consideração com a distância que percorria, se chocando então com violência contra o grande domo de pedra da estrutura, fazendo-o rachar e se quebrar com um impacto. A dragão e diversos membros da turba enfurecida foram soterrados por grandes pedaços de pedra que se desprenderam do domo, e foi dessa forma que a vida de Dreamfire chegou a um melancólico final. O próximo dragão do qual falarei é a resplandecente Tessarion, a Rainha Azul, que era controlada pelo príncipe Daeron Targaryen, conhecido como o Ousado, irmão mais jovem de Aegon II. Ela era uma bela dragão fêmea de escamas azuis profundas, o que ensejou seu apelido, com membranas das asas de um azul cobalto e chifres e garras de uma bela cor de cobre polido. Nos idos do ano 129 após a conquista, ano da explosão da dança, Tessarion já se encontrava em idade e porte de ir à guerra, embora fosse também a criatura mais jovem dentre aquelas em idade de lutar do lado verde. Sabe-se também que nos idos do ano 130, Tessarion tinha ao menos 1/3 do tamanho do velho Vermithor, o dragão que fora de Jaehaerys I. Durante a guerra, Tessarion e Daeron participaram da Batalha do Vinhomel, salvando Lord Ormond Hightower de um implacável cerco negro. Depois, eles permaneceram junto às forças Hightower e com elas subiram a Estrada das Rosas, em direção a Porto Real para libertar a cidade das forças negras, depois que Rhaenyra a havia tomado dos verdes. Tessarion voava adiante da coluna com Daeron, batendo o terreno, e disse que forças negras que encontravam fugiam ao primeiro vislumbre do dragão. Uma vez chegados à cidade-mercado de Tumbleton, a Força Verde se atracou com uma força negra menor ali, com a participação de Tessarion na primeira batalha na cidade, e a tomou para sua facção. Eles passaram lá algum tempo, e ali Tessarion foi libertada de suas correntes e permitida a caçar e voar à vontade, dormindo sempre ao lado do acampamento de seu senhor, a menos de 100 metros de seu próprio pavilhão.
Thessarion e Daeron ainda permaneciam na cidade quando um ataque surpresa dos negros, liderados por Adan Velaryon, montado em Sea Smoke, aconteceu, a chamada Segunda Batalha de Tumbleton. Daeron veio a ser morto logo no início da luta, e Thessarion, sozinha, tomou os céus, voando impetuosamente e cuspindo suas chamas, determinada a lutar mesmo sem um senhor que a comandasse. Disse que a luta entre Sea Smoke e Thessarion se parecia mais com uma dança de acasalamento do que propriamente com uma batalha entre dragões, e quando Vermithor ganhou os céus, Sea Smoke se virou para encarar a criatura maior e mais velha, e Thessarion se aproveitou da deixa para atacar. As três criaturas sofreram profundos ferimentos como resultado, e enquanto Vermithor e Sea Smoke não demoraram a morrer, Thessarion perseverou, tentando por 3 vezes tomar os céus novamente depois de cair, sem sucesso. No entardecer do dia seguinte à batalha, Thessarion ainda vivia, mas aparentava estar em profunda agonia, e por isso, por ordem de Lord Bandicott Blackwood, um de seus arqueiros plantou 3 flechas certeiras em um dos olhos da criatura, matando-a instantaneamente e livrando-a de sua dor. Por último, mas não menos importante, falemos um pouco a respeito da maior e, pode-se dizer, mais importante das criaturas a serviço dos Verdes durante a guerra. Vhagar, a monstruosidade que pertencera a, entre outros, a própria rainha Visenya, a irmã e esposa guerreira do Conquistador. A aparência de Vhagar não é muito clara nos livros, mas o dragão é normalmente representado com escamas com uma cor que varia entre o bronze, com chifres esverdeados, ao simples negro, o que o leva a ser confundido com alguma frequência com o próprio Balerion, a despeito da diferença de tamanho. Durante o início da dança, Vhagar era uma sobrevivente de 100 batalhas e já era a maior criatura viva do mundo à época, com a morte de Balerion tantos anos antes. Por isso, era claro que quem quer que a controlasse teria em mãos uma grande vantagem estratégica, e esse acabou se mostrando ser Aemon Targaryen, o irmão mais jovem de Aegon II e seu principal apoiador, um dos líderes dos Verdes. Nos idos de 129, quando a guerra se iniciou, Vhagar havia crescido tanto que se aproximava do tamanho máximo atingido pelo próprio Terror Negro antes de sua morte, ou seja, não é preciso dizer que se tratava da maior e mais temível criatura em todo o mundo na época. O primeiro ato digno de nota de Vhagar e Aemon foi a partida até Ponta Tempestade, para tentar convencer Lord Boros Baratheon a se juntar à causa verde. Ali, eles se encontraram com o príncipe Lucerys Velaryon, que vinha montando o pequeno Arrax, e que ali estava com o mesmo intuito. Isso foi bastante conveniente para Aemond, pois Lucerys foi o responsável pela perda de seu olho, e o príncipe verde ansiava por sua vingança. Ele não pôde exercê-la ali, por ordem de Lord Boros, mas depois que Arrax e Lucerys partiram, Aemond e Vhagar foram em seu encalço, os alcançaram, lutaram brevemente com ambos e os derrubaram do céu, matando tanto o dragão quanto o príncipe negro, exercendo a tão esperada vingança de Aemond. Ambos estiveram também presentes, mais tarde, à batalha sobre o Ninho da Gralha, onde emboscaram, juntamente com Aegon II e Sunfyre, a princesa Rhaenys, derrubando-a do céu e matando-a juntamente com seu dragão Meleys. Disse que Meleys sozinha talvez tivesse tido alguma chance contra Vhagar individualmente, mas a união com Sunfyre foi demais para a velha criatura e para a corajosa princesa negra. Vhagar e Aemon saíram da luta ilesos, embora Aegon e Sunfyre não tenham tido a mesma sorte, e enquanto o irmão se recuperava, Aemon foi declarado como regente dos reinos, trabalhando lado a lado com Sir Criston Cole para suprimir os esforços negros onde quer que brotassem. Quando Aemon descobriu que seu tio Daemon havia tomado Harrenhal para os negros, ele partiu com Vhagar e com grande parte das forças verdes da capital em direção à fortaleza arruinada, para retomá-la para sua facção e para lidar com Daemon de uma vez por todas. Contudo, ao chegarem por ali, descobriram que Daemon, seu dragão Caraxes e suas tropas já haviam partido, e que eles haviam sido enganados. Daemon apenas provocara sua partida da capital para deixá-la vulnerável ao seu vindouro ataque. Com isso, a capital caiu para os negros, e desse momento em diante, Aemond e Sir Criston passaram a discordar sobre o que fazer em seguida. Por conta dessa discordância, Aemond e Vhagar ganharam os céus novamente, e partiram em uma campanha de terror e vingança por sobre as terras fluviais, incendiando campos, aldeias e castelos, não apenas para atormentar os homens dos rios, mas também como forma de forçar Daemon a voltar a campo para enfrentá-los. A estratégia funcionou e Daemon enviou a Aemond uma mensagem lhe dizendo que ele e Caraxes os esperariam em Harrenhal para o acerto de contas final.
A grande luta entre os dois homens e seus dragões ficaria conhecida como a Batalha sobre o Olho de Deus, e resultaria nas mortes de todos os quatro, com Vhagar, mesmo sendo maior e mais furiosa, sendo equiparada na luta por Caraxes e sua própria fúria, e Aemond morrendo para a lâmina Irmã Negra, empunhada por Daemon, antes de todos caírem dos céus, nas águas frias lá embaixo. Vhagar tinha 181 anos de idade quando faleceu, no 12º dia da quinta lua do ano 130 após a conquista, juntamente com seu último senhor. Os únicos outros dois dragões verdes dos quais falta falar são os pequenos Shrikos, pertencente ao príncipe Jaehaerys, filho de Aegon II, e Morholt, a criatura da princesa de Hira, a filha de Aegon. Nenhum dos dois tinha tamanho ou idade suficiente para irem à guerra durante a dança, e por isso permaneceram presos no Fosso dos Dragões durante os combates, até a invasão da estrutura pela Turba Enfurecida, quando ambos os dragões foram mortos pelos populares, tendo quase com toda certeza retribuído a violência com alguma matança antes de serem mortos. Existia ainda um ovo de dragão em posse dos Verdes, que fora concedido ao pequeno príncipe Maelor, de apenas 2 anos de idade durante o início da guerra e cujo paradeiro é desconhecido. A primeira criatura da qual falarei do lado negro é a bela Syrax, a criatura que se ligou diretamente a Rhaenyra Targaryen, a filha primogênita e herdeira apontada do velho rei Viserys I, e a líder da facção negra durante a guerra. Syrax nunca conheceu outra senhora que não fosse Rhaenyra, e recebeu dela mesma seu nome, em homenagem a uma das deusas esquecidas da antiga Valíria. Quanto à sua aparência, a dragão fêmea possuía escamas amareladas e era considerada grande e temível, embora não tanto quanto algumas das criaturas mais velhas. Não se sabe exatamente quando Syrax nasceu, mas durante o início dos eventos da dança, ela já era considerada grande e forte o suficiente para ir à guerra sem nenhum problema, e sabe-se que Rhaenyra já a havia reivindicado pelos idos de 104 após a conquista, o que sugere que a dragão fosse consideravelmente madura no início da Guerra Civil. Rhaenyra e Syrax apenas começaram a participar ativamente dos combates após a rainha se recuperar de um difícil parto de um filho natimorto, física e psicologicamente. Elas estiveram presentes à relativamente fácil captura da capital após o ardil implantado pelo marido de Rhaenyra, Daemon, que levou a maior parte das forças verdes para longe da capital, permitindo que os negros a tomassem sem grande resistência. Depois disso, Syrax era mantida dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha durante o tempo de governo de Rhaenyra na cidade, em um estábulo adjacente às muralhas exteriores, que havia sido esvaziado de cavalos e cedido para seu uso exclusivo. Ela era mantida em correntes, que eram longas o suficiente para permitir que a dragão se deslocasse até o jardim, mas não o bastante para lhe permitir levantar voo. Rhaenyra, com o decorrer da guerra, adotou uma posição mais cautelosa, especialmente após as mortes trágicas de seus filhos Jaehaerys e Lucerys, e por isso, Syrax não chegou a ver muitos combates, permanecendo ao lado de sua senhora durante todo o tempo, enquanto outros, em outros dragões, lutavam as batalhas pelos negros. Depois que Rhaenyra partiu da capital, fugindo para a Pedra do Dragão apenas para ser capturada e executada, Syrax ficou para trás, nos jardins da Fortaleza Vermelha. Com o distúrbio na cidade e a aproximação dos Verdes, o príncipe Joffrey, o filho sobrevivente de Rhaenyra com Laenor Velaryon, tentou montar Syrax para partir em direção ao Fosso dos Dragões, combater a turba enfurecida que invadiu o local e, talvez, salvar seu próprio dragão, Tyraxes. Contudo, o que o ousado príncipe ignorava era que dragões não eram como cavalos e não aceitavam novos montadores de uma hora para outra, não de bom grado. Syrax estranhou o peso incomum em suas costas e durante o voo se retorceu e debateu, eventualmente atirando Joffrey para sua morte em solo. Contudo, mesmo sem ninguém que a controlasse, Syrax continuou em direção ao fosso, atraída pelo cheiro do sangue do massacre que acontecia ali. Apesar de o dragão poder continuar teoricamente voando por sobre a turba, abatendo o povo com suas chamas, Syrax por algum motivo resolveu pousar, matando dezenas de homens com seus dentes e garras. Não se sabe exatamente de que maneira Syrax veio a falecer, e existem diversos relatos conflitantes sobre o fato, mas sabe-se que isso se deu durante o assalto ao fosso, presumivelmente através das lâminas e flechas dos revoltosos. Os próximos dragões dos quais falarei são as 3 criaturas a serviço dos 3 filhos de Rhaenyra durante a guerra, Vermax, Arrax e Tyraxes, pertencentes respectivamente aos príncipes Jaehaerys, Lucerys e Joffrey Velaryon.
As descrições detalhadas sobre cada um dos dragões não estão disponíveis, mas sabe-se que, durante os tempos da dança, pelo menos os 2 primeiros tinham idade suficiente para lutar, embora não fossem muito grandes ou poderosos. Tyraxes, por sua vez, era ligeiramente menor que os outros 2 dragões, e ainda não tinha a capacidade de lutar, embora já pudesse se deslocar pelos ares como um montador. Os primeiros compromissos dos dragões foram enviar mensagens de Rhaenyra a grandes senhores, em busca de seu apoio para sua causa. Jacaerys e Vermax foram para o norte, conferenciar com os lords Arryn, Manderly e Stark, enquanto Arrax, montado por Lucerys, foi à Ponta Tempestade buscar o apoio de Lord Baratheon. De fato, o primeiro dentre os 3 a falecer foi Arrax, juntamente com Lucerys, que foram interceptados fora de Ponta Tempestade, sobre a Baía dos Naufrágios, por Aemon Targaryen, o Príncipe Verde, montado no enorme Vhagar. 3 dias depois da breve luta entre os 2 dragões, a cabeça e o pescoço arrancados de Arrax deram à costa das Terras da Tempestade, junto ao cadáver de Lucerys. Vermax, por sua vez, foi ao norte do continente com Jacaerys, e afirma ao cronista Cogumelo, um polêmico contador de histórias do período, que ele chegou mesmo a colocar ovos nas criptas sobre Winterfell. História essa que jamais foi confirmada por nenhum outro cronista daquele período, e é largamente desacreditada. O destino de Vermax e Jacaerys foi traçado durante a Batalha da Goela, quando ambos contenderam contra os navios enviados pela Triarquia das Cidades, voaram baixo demais, foram presumivelmente atingidos por dados disparados pelos Essosi e caíram violentamente contra as águas do mar, morrendo ambos. Existem, como de costume, relatos conflitantes a respeito de como se deu tal queda, mas os cronistas concordam que tanto Vermax quanto Jacaerys faleceram naquele dia. Tyraxes, como dito anteriormente, era por demais jovem e pequeno para ir à guerra, mas isso não o impediu de reagir de forma violenta a quando do assalto dos plebeus ao Fosso dos Dragões, em 130. O pequeno dragão fritou diversos aspirantes a matadores de dragão naquele dia, enquanto recuava para seu covil, ao ponto da entrada de tal covil ser quase totalmente bloqueada pela pilha de corpos carbonizados. A turba, diante disso, usou a entrada traseira do covil da fera, e Tyraxes, embolado em suas próprias correntes, não foi mais capaz de resistir à turba, e veio a ser morto como resultado, sendo o último dentre os 3 pequenos dragões a falecer. A próxima criatura da qual falarei é o jovem Stormcloud, o dragão que se ligou eventualmente ao príncipe Aegon, que viria em tempo a ser coroado como rei Aegon III, após o decurso da guerra. Durante a dança, ficou decidido que Aegon seria enviado para Pentos, para manter a linhagem de sua mãe a salvo, e Stormcloud iria com ele, mas como o dragão era ainda pequeno demais para ser montado, ambos embarcaram em uma coca mercante pentoshi de nome Alegre Abandono, para serem levados até o outro lado do Mar Estreito. Contudo, na altura da goela, a coca foi capturada juntamente com toda sua escolta, por uma frota que voava às cores da Triarquia das Cidades, aliada aos Verdes. Ainda assim, Aegon foi surpreendentemente capaz de evitar sua própria captura, incitando Stormcloud a ganhar os céus, em seu primeiro desajeitado voo juntos. Os 2 foram capazes de atingir Pedra do Dragão, com Aegon se prendendo desesperadamente às escamas do pescoço de Stormcloud, mas infelizmente para o jovem príncipe, sua criatura havia sido seriamente ferida durante a fuga, e já estava no limite de suas forças. Stormcloud faleceu de forma melancólica dentro de 1 hora após seu pouso na fortaleza Targaryen, chiando em sofrimento enquanto o sangue quente e fumegante vertia de diversas feridas em seu corpo. Com a morte de seu dragão, Aegon jamais viria se ligar a outra criatura e jamais voaria novamente pelo resto de sua vida. O dragão seguinte do qual falaremos é a bela Meleys, chamada de Rainha Vermelha, a criatura pertencente à princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, uma das principais líderes negras durante os combates. Meleys possuía escamas de um escarlate vivo, o que lhe rendeu sua alcunha, e membranas de tom rosado, enquanto seus chifres e garras eram de cor bronzea. Nos idos de 75 após a conquista, Meleys já era considerada como um dos dragões mais ágeis e rápidos em Westeros, e era também grande o suficiente para ser montada facilmente. No início da dança, considerava-se que Meleys havia se tornado indolente e algo preguiçosa, mas continuava sendo temível e feroz, velha, experiente e não estranha aos combates, e portanto, era um ativo importantíssimo para sua facção. Meleys só foi reivindicada por Rhaenys no ano 87 após a conquista, tendo antes disso pertencido a Alyssa Targaryen, e ambas participaram de algumas das excursões reais promovidas por Jaehaerys I, o avô da princesa.
Ambas lutaram ativamente durante a dança, e quando a Fortaleza Negra do Ninho da Gralha foi sitiada por um exército verde liderado por Sir Criston Cole, Rhaenys e Meleys voaram até lá prontamente para tentar libertar o local. Meleys foi atacada por diversos dardos disparados pelos homens de Criston, o que apenas serviu para enfurecê-la ainda mais, embora não a tenha ferido, e ela respondeu com violência, cuspindo seu fogo sobre os soldados verdes. Quando Vhagar e Sunfyre apareceram por sobre o ninho, objetando deter Meleys e auxiliar suas forças em solo, Rhaenys sabia que aquela luta seria completamente desigual e que ela e sua criatura provavelmente não sobreviveriam a ela, mas mesmo assim partiu adiante, enfrentando-o sem temor. Disse que Meleys talvez tivesse tido uma boa chance contra os dois dragões inimigos individualmente, mas não foi páreo para ambos juntos, e por isso não demorou muito até que ela estivesse caída no chão, depois de ter ferido Sunfyre mordendo seu pescoço, morrendo em decorrência da queda. Rhaenys, por sua vez, morreu carbonizada, sendo engolida pelo fogo das criaturas inimigas, e assim terminaram as vidas da valorosa princesa e de sua criatura destemida. O próximo dragão é Moondancer, por vezes chamada também de Baila-Lua em português, a esguia criatura pertencente à princesa Billa Targaryen, esposa de Lord Alyn Velaryon e filha do príncipe Daemon. Moondancer era uma dragão fêmea de constituição leve, escamas esverdeadas e de estômago e ossos da cauda pálidos. No início da dança, em 129, Moondancer ainda não era considerada apta a levar alguém em suas costas, mas sabe-se que nos idos de 130, ela e a jovem princesa de 13 anos já tomavam o céu juntas, tornando a dragão inexperiente, porém bastante ágil. Durante os primeiros 2 anos da dança, tanto Billa quanto Moondancer permaneceram em Pedra do Dragão, por serem consideradas jovens demais para irem à luta. Contudo, quando Aegon II tomou a fortaleza insular, Billa foi capaz de escapar de sua captura, fugindo de seus aposentos enquanto atingiam sua porta com um ariete, objetando escancará-la. A princesa então selou e libertou Moondancer de suas correntes, e quando Aegon voou por sobre o vulcão do Monte Dragão, foi surpreendido ao encontrar Billa e sua criatura do outro lado, esperando para lhe dar batalha. A luta nos ares foi feroz, e Moondancer, bem mais jovem e ágil, se mostrou bem mais rápida que o ferido Sunfyre, e foi capaz de feri-lo algumas vezes lançando mão de tal velocidade. Contudo, a dragão foi cegada por uma disparada de fogo do dragão mais velho, mas mesmo assim avançou contra o agressor, se chocando contra ele e fazendo com que ambos caíssem ao solo. Nesse contexto, Moondancer não era mais páreo para o peso e a força de Sunfyre, e foi eventualmente morta pela criatura do Rei Verde, tendo posteriormente sua carcaça devorada por ela. Embora tenha sido derrotada e morta, Moondancer ainda foi capaz de ferir de morte a Sunfyre, e as escaras que ela lhe deixou causaram eventualmente a sua própria morte, no último mês daquele mesmo ano. Por último, mas não menos importante, falemos a respeito daquele que é possivelmente a criatura mais popular do lado negro, o furioso Caraxes, o dragão que pertenceu, entre outras pessoas, ao príncipe Daemon Targaryen, um dos principais líderes da facção e marido da rainha negra Rhaenyra. Caraxes era conhecido como o Wyrm de Sangue, e por uma boa razão. Suas escamas eram de um vermelho tão vivo quanto o sangue que vertia de uma ferida fresca, e ele também era descrito como enorme e esguio. Durante o período da dança, é dito que Caraxes tinha, ao menos, a metade do tamanho de Vhagar, a maior criatura viva então, e que tinha 3 vezes o tamanho de dragões mais jovens, como Tessarion ou Seasmoke. O temperamento de Caraxes era muito parecido com o de seu senhor, ousado, intrépido e raivoso, indo à batalha com uma ferocidade poucas vezes igualada por outros dragões, o que o tornou uma lenda nos campos de batalha da dança. Caraxes e Daemon já haviam se ligado pelos idos do ano 105 após a conquista, pouco depois do início do reinado de seu irmão mais velho, Viserys I, e ambos ficaram conhecidos por participarem de muitos combates, em especial no contexto das guerras pelos degraus, quando Daemon e Lord Corlys Velaryon disputaram o domínio da região com as cidades livres de Essos, e varreram com fogo e aço os piratas, salteadores e renegados que infestavam aquelas ilhas. Depois que Daemon se casou a Lina Velaryon, a filha de Lord Corlys, eles ficaram conhecidos por viajarem pelas cidades livres em seus dragões, Caraxes e Vhagar, e multidões acorriam as ruas e campos para presenciarem um espetáculo nos céus. No início da Dança dos Dragões, Caraxes e Daemon já se encontravam em plena forma, prontos a defenderem a pretensão de Rhaenyra, a agora esposa de Daemon, ao Trono de Ferro contra as forças de Aegon II. Seu primeiro ato no contexto da guerra nem sequer teve a ver com combates, no entanto.
Daemon simplesmente voou com Caraxes por sobre a fortaleza de Harrenhal, pousando sobre a meio arruinada Torre da Pira do Rei, a mais alta do castelo, mandando um recado claro à guarnição. Dragões já haviam derrotado Harrenhal no passado, e poderiam fazê-lo de novo. A guarnição se rendeu e os negros tomaram o controle do lugar. Mais tarde, Daemon desafiou seu sobrinho Aemond, um dos líderes dos Verdes, e sua criatura Vhagar, a partirem da capital e virem a Harrenhal para enfrentar a si e a Caraxes, mas isso não passou de um ardil. Daemon apenas queria provocar uma reação dos Verdes que esvaziasse as defesas da capital, para que ele pudesse se aproveitar da deixa e tomá-la para seu lado, e a estratégia funcionou como ele esperava. O príncipe e Caraxes passaram algum tempo na capital, consolidando o poder dos negros, mas não demorou até que a mensagem que esperavam de Aemond chegasse. O príncipe verde vinha aterrorizando as terras fluviais e desafiou Daemon e seu dragão a encontrá-lo em Harrenhal para um acerto de contas final. Nem é preciso dizer que Daemon aceitou o desafio e não deixaria que Aemond passasse sem uma resposta contundente. Depois que ambos atingiram a fortaleza, todos os quatro ganharam os céus, se atracando no que viria a ser conhecido como a Batalha sobre o Olho de Deus. Vhagar e Aemond pareciam ter a vantagem a princípio, dada a superioridade de tamanho e idade da criatura verde, mas Caraxes mais do que compensava a diferença em pura ferocidade e ímpeto, e Daemon não ficou atrás em seu desejo de dar um final à disputa com seu sobrinho. Todos os quatro morreram durante o embate, mas Caraxes veio a ser o último a falecer, tendo sido capaz de ferir Vhagar seriamente antes de caírem ambos dos céus, se espatifando nas águas frias do lago. Caraxes, mesmo com as entranhas à mostra, ainda foi capaz de se arrastar até a sombra das muralhas de Harrenhal, apenas para morrer sobre o entorno lamacento do Olho de Deus, depois de lutar com grande bravura. Quanto a Daemon em si, seu corpo jamais foi encontrado. A facção negra ainda esteve na posse de, ao todo, 4 ovos de dragões, um pertencente ao príncipe Viserys e os outros 3 de propriedade de Lady Rhaena, em momentos diferentes da história. Existe ainda o dragão feral Ladrão de Ovelhas, que foi reclamado pela semente do dragão Urtigas, uma amante de Daemon e uma senhora de dragões que esteve alinhada aos negros, antes de desaparecer para evitar a execução, rumando possivelmente para o Vale de Arryn. É necessário ainda citar ao menos de passagem os 2 outros sementes do dragão que participaram da guerra, Hugh Martelo e Ulf, o Branco, que montaram Vermithor e Asa Prata respectivamente. Ambos foram incitados pelo príncipe Jaehaerys a tentarem se ligar a dragões, e lutaram ao lado dos negros até o momento de sua traição à facção, quando viraram sua casaca e se tornaram partidários verdes. Quanto aos dragões em si, Vermithor encontrou seu fim durante a segunda batalha de Tumbleton, em um combate feroz contra Sea Smoke, enquanto Asa Prata foi um dos únicos 4 dragões a sobreviverem à dança, escapando para o ambiente selvagem, sem nunca mais ser vista novamente, embora se soubesse que estabeleceu seu covil em uma ilha no Lago Vermelho durante o reinado de Aegon III.